Sabe, nós emergencistas temos muitas críticas ao ACLS e, de certa forma, ele é um tanto quanto superficial e pode levar até a condutas questionáveis, a depender da situação que a gente está se encontrando. Mas o objetivo do ACLS não é e nunca foi formar especialistas no manejo de paradas cardíacas. Pelo contrário, seria na verdade formar generalistas no atendimento de PCR. Ou seja, ele quer que tanto um dermatologista quanto um radiologista e um médico recém-formado possa atender um paciente em PCR de uma forma sistematizada e descomplicada. Dito isso, quando o podcast começou lá em 2021, o primeiro episódio foi justamente sobre PCR. Por quê? Bem, porque PCR, para mim, é a maior das emergências. É a via comum de todo paciente crítico que não está respondendo bem. Então, seja no SAMU, seja na UPA, ou até mesmo quando você estiver passando um fim de semana na praia, você pode se deparar com um paciente em PCR, em parada cardíaca. E aí, o que você vai fazer? Se for para começar do básico, o que fazer é simples. O que muda a mortalidade na PCR são duas coisas: compressões torácicas de qualidade e desfibrilação precoce. Posto isso, manejar uma PCR deve ser algo simples, né? Só tem duas coisas principais. Então, na reinauguração do podcast da emergência, agora em formato de vídeo, a primeira série de vídeos vai ser sobre PCR. A gente vai falar, a princípio, em 3 episódios do básico, do avançado e da fronteira do conhecimento. Aquilo que está sendo inovador no tratamento da PCR. Mas é claro, sempre pensando na sua realidade, em você que está aí assistindo. Afinal, o que eu falo aqui tem que ser possível de ser realizado na vida real e não só ficar preso a artigos científicos que não conversam com a realidade. Vamos conversar logo após a vinheta. Vamos imaginar o seguinte caso: você está de plantão na sala vermelha, chega diretamente da porta um paciente de meia idade que está um tanto quanto sonolento. A história diz que é um paciente doente renal crônico dialítico, perdeu as 2 últimas sessões de diálise. Você conversa com ele não responde muito bem, coloca ele numa maca, a equipe monitoriza ele. Quando você olha o monitor, ele está com uma frequência cardíaca de 30. Você acha estranho e aí chama o paciente novamente e ele não responde. Você tenta palpar o pulso e não tem pulso. Chama a equipe, começa a reanimar e agora as duas coisas têm que entrar em ação: compressões de qualidade e desfibrilação precoce. Vamos lá. Quanto à desfibrilação, para dar o choque, primeiro precisa ser um ritmo chocável, uma FV ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Um erro muito comum que eu vejo por aí é as pessoas pegarem o desfibrilador, desconectarem toda a monitorização que já estava no paciente e monitorizar com os cabos ou a pá do desfibrilador. Olha só, gente, se o paciente já está com monitorização prévia, que nem eu falei, você já monitorizou esse paciente. Você não precisa tirar essa monitorização. Não tem nenhuma mágica diferente no monitor do desfibrilador que vai mudar a forma de você checar o ritmo. Então não perde tempo. Olha o ritmo pelo monitor que o paciente já estava usando e confia. Tem um episódio do podcast que está disponível tanto nas plataformas de áudio quanto aqui no YouTube que se chama O que não fazer na PCR, no qual eu e a doutora Julie Santos, da página do Emergência Rules, comentamos alguns erros comuns. E esse do monitor é um deles. Agora, a questão que alguns de vocês podem perguntar é: beleza, se o paciente ainda não estiver monitorizado, como é que faz? Essa é uma pergunta importante, até porque a desfibrilação no ritmo chocável muda a mortalidade e eu preciso saber esse ritmo quanto antes. Imagina assim, chegou o paciente já em PCR, uma pessoa da equipe começa a fazer as compressões torácicas, daí chega o desfibrilador e agora? Espera dar 2 minutos de compressão e depois checa o ritmo ou pede para parar as compressões rapidinho para poder checar o ritmo e, se for chocável, já dá o choque? Olha só, qual é o tratamento da fibrilação ventricular ou de uma taquicardia ventricular sem pulso? O tratamento é o choque. Se o paciente está em PCR por um ritmo chocável e você está fazendo compressões torácicas, mesmo que elas sejam de qualidade, você não está tratando a causa. Então, a gente precisa saber qual que é essa causa imediatamente. Por isso, para as compressões por no máximo 10 segundos e checa o ritmo. Mas eu já te digo, peça para parar já com o desfibrilador pronto. Tem artigo científico que recomenda que você cheque o ritmo com o desfibrilador carregado, porque aí, se o ritmo for chocável, você já dá o choque. Mas é importante lembrar que se você for fazer isso,
tem que manter todo mundo afastado para não correr o risco de desfibrilar alguém acidentalmente. Entendido? Já que falamos de choque, agora vamos falar de compressões. Olha, não sabe o que fazer, comprime o tórax e vai raciocinando enquanto isso. Mas se lembra, as compressões têm que ser de qualidade, ou seja, no lugar certo, no ritmo certo, na profundidade certa e na posição certa. Então, a gente comprime normalmente no externo, na linha intermamilar, ou podemos usar o parâmetro também que é palpar a ponta do chifoide do paciente, medir 2 dedos para cima e comprimir ali. Lembrando que a posição das mãos, como que ela é? É uma mão sobre a outra e aí a gente vai usar o calcanhar da mão de baixo para fazer as compressões. Lembrando que para comprimir vai usar os 2 braços esticados, não é para dobrar o cotovelo, é para usar o peso do seu corpo para fazer as compressões. A gente fala que as compressões devem afundar 1/3 do tórax ou mais ou menos 5 centímetros. Lembre-se, tem que deixar o tórax voltar todo, sem perder o contato da mão com o tórax do paciente. Esse negócio de voltar todo o tórax é importante porque é para permitir o coração encher de sangue. É a diástole ali que está acontecendo no coração. Se você não deixa o coração encher de sangue, você vai estar bombeando um coração vazio. E por fim, as compressões têm que ter uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Olha, vai ter gente que vai te recomendar a música X, vai ter gente que vai recomendar a música Y. Eu vou ser bem sincero. Citando a minha colega Júlia novamente, ela criou o app de PCR chamado Parada App, que é o melhor app desse tipo que eu já usei. Vale a pena dar uma conferida. E ele vem com um metrônomo para te dar um ritmo. Mas se você não quiser baixar um app, usa o Google mesmo. Digita metrônomo online no Google e pronto. Agora você tem um metrônomo de graça para te dar o ritmo das compressões. Pois bem, perceberam que eu falei de choque e de compressões, mas em nenhum momento eu falei de intubação? Será que não é para intubar? Não é incomum, né? Situações em que chega um paciente em PCR e já saem correndo para intubar. Mas calma aí, minha gente, vamos lá. O manual do WALS de manejo de via aérea fala o seguinte pra gente. O paciente está em PCR, o primeiro objetivo no que tange a via aérea é ventilar o paciente, seja passando uma máscara laríngea ou usando o ambu, uma bolsa válvula máscara para ventilar. Se está ventilando bem, show, continua. Agora, se não está ventilando bem, ou se o paciente tem uma via aérea muito contaminada, seja com sangue ou vômitos, ou se a PCR já está rolando há um tempo, aí está indicado entubar. E qual que é o racional disso? De não sair correndo para entubar? É simples, tem muita coisa acontecendo. A PCR é um momento gravíssimo e que demanda muita carga cognitiva, ou seja, tem que ter muito raciocínio envolvido, ao mesmo tempo que tem muita gente fazendo diversas ações. Então, se no começo da PCR tem uma pessoa abrindo um aplicativo de parada cardíaca, uma pessoa pegando o carrinho de parada, outra pessoa ligando o desfibrilador, outra monitorizando, outra iniciando as compressões, tudo isso simultaneamente, imagina meter no meio de tudo isso mais uma função que inclui pegar o laringoscópio, o tubo, testar o tubo, pegar o fio guia ou o bugie e tentar laringoscopar com o paciente balançando por conta das compressões. Mais fácil passar uma Guedel e colocar um ambu ou passar uma máscara laríngea. E depois, enquanto a RCP está se desenrolando, arruma a intubação com calma. E lembra, gente, a intubação tem que ser tentada enquanto se comprime o paciente ou durante os 10 segundos da checagem de pulso. Não existe essa história de pedir para parar compressões torácicas para tentar intubar. Eu já vi muitas atrocidades em relação a isso. E por fim, enquanto o paciente não tem uma via aérea avançada, ou seja, você está só ventilando com um ambu, uma bolsa, válvula, máscara, temos que fazer 30 compressões para 2 ventilações. Quando você tem uma via aérea avançada, ou seja, uma máscara laríngea ou um tubo, aí é uma ventilação a cada 6 segundos, independente das compressões. Para além disso, de intubação, compressão e choque, o algoritmo do ACLS acrescenta as medicações, principalmente epinefrina e amiodarona. Vamos lá. A indicação das medicações depende do ritmo da PCR, ou seja, a gente precisa primeiro checar o ritmo do paciente para saber qual droga usar. Se a PCR é por ritmo não chocável, ou seja, a sistolia ou a ESP, nós devemos realizar adrenalina, de cara. E aí, a gente repete a adrenalina entre 3 e 5 minutos. Para simplificar, a gente acaba fazendo uma ampola ciclo sim e ciclo não. E nos ritmos não chocáveis, a única droga que vai aparecer realmente é a adrenalina. E aqui eu estou desconsiderando a questão dos 5Hs e 5Ts. Agora, nos casos do ritmo chocável, a história é um pouco diferente. Quando a gente tem uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, a primeira coisa é desfibrilação o mais rápido possível.
Daí a gente comprime o tórax por um ciclo e depois checa novamente o ritmo. Se ainda está em ritmo chocável, a gente choca novamente e só aí faz adrenalina. Comprime por mais um ciclo, checa o ritmo e se mantém em ritmo chocável, mais um choque. E agora 300 mg de amiodarona vão entrar no paciente. Mais um ciclo, choque se for chocável e adrenalina. Se o próximo ritmo for chocável, agora é metade da amiodarona, 150 mg, além do choque, e aí segue. A partir daí é choque enquanto durar o ritmo chocável e adrenalina ciclo sim, ciclo não. Mas é importante lembrar que as compressões devem se manter de qualidade. E essa qualidade não é por capricho, não. Enquanto a gente está tentando fazer com que o coração volte a bater de forma espontânea, a gente precisa continuar comprimindo o ventrículo esquerdo para bombear sangue, principalmente para o cérebro. Imagina só, o paciente está em FV, você dá o choque e logo em seguida começa a comprimir o tórax. Durante esses 2 minutos de compressão, pode ser que o coração ainda esteja fibrilando, ou seja, não bombeia sangue efetivamente. Então, são as suas compressões que garantem que esse sangue chegue ao cérebro, para manter a boa perfusão cerebral e aumentar as chances de uma boa recuperação neurológica se o paciente tiver o retorno da circulação espontânea. E recuperação neurológica é a palavra-chave. Afinal de contas, a gente está tentando fazer o coração do paciente voltar a bater por conta própria. Mas a gente está tentando fazer o coração do paciente voltar a bater por conta própria para quê? Porque um dos objetivos principais é justamente garantir uma boa recuperação neurológica. E essa recuperação vai ser tão melhor quanto mais rápido a gente desfibrilar, quanto melhor forem nossas compressões torácicas e quanto mais rápido a gente tratar a causa da PCR. Lá atrás eu falei que apesar de comprimirmos o tórax, não necessariamente a gente está tratando a PCR, né? Desfibrilação, choque, isso trata a causa. Compressão, não. Compressão garante perfusão cerebral. Então, como estamos falando aqui do básico, vamos lá. De acordo com a CLS, temos os famosos 5Hs e 5Ts. Os Hs são hipovolemia, hipo ou hipercalemia, H+, que é de acidose, hipóxia e hipotermia. Bem, vamos começar pela hipotermia, que é uma coisa um pouco mais rara da gente ver no Brasil, mas com esses extremos de temperatura cada vez mais frequentes, eu não duvido que esse tipo de PCR possa vir a ser mais frequente também. Importante ter alguma maneira de aquecer o soro fisiológico ou o ringer lactato disponível na sua emergência, em casos de pacientes que apareçam com hipotermia. Deixa eu te contar uma história. Uma vez, num dia frio de inverno em Campinas, eu recebi um paciente que sofreu um acidente de trânsito. E esse paciente veio transportado por helicóptero de resgate. Uma das coisas que acontece no trauma é a exposição do paciente. A gente tira a roupa, corta a roupa para procurar lesões que podem ter passado despercebido. Uma outra coisa é que o helicóptero, lá em cima, está muito frio. A paciente chegou geladíssima. E não só ela estava muito gelada, como o soro fisiológico que estava conectado nela também estava. Daí, o que a gente fez? Foi tirar aquele soro, colocar um soro aquecido, cobrir a paciente e voltar a temperatura dela para o normal. Lembrando sempre que a hipotermia prejudica a cascata de coagulação e pode dificultar o controle das hemorragias. Lembra? Hemorragia começa com H, é um outro dos nossos 5Hs, porque pode refletir uma PCR por hipovolemia. Vamos lá, na minha prática eu nunca vi nenhuma PCR por hipovolemia pura, mas a hipovolemia devido à hemorragia, ou seja, o choque hemorrágico, é mais comum e é fatal. Importante lembrar que sangramento não se trata com soro, sangramento se trata com sangue e com transamin. Então, num contexto de choque hemorrágico, é importante acionar um protocolo de transfusão maciça e parar o sangramento, ou como a gente gosta de dizer, de fechar a torneira. Daí vai entrar transamin, torniquete, balão de Blakemore, balão de Bacre, o que for. Lembrando duas coisas. Transamin não faz para choque hemorrágico por sangramento digestivo. E no choque hemorrágico, quanto mais sangue você faz, paradoxalmente você pode proporcionar mais sangramento. Isso porque as bolsas de sangue possuem um quelante de cálcio, justamente para o sangue da bolsa não coagular. E o cálcio faz parte da cascata de coagulação. Quando você transfunde sangue, você também está transfundindo esse quelante. Ainda bem que a gente tem ampola de gluconato de cálcio para nos ajudar. Então, para cada 3 bolsas de sangue transfundidas, a gente pode fazer uma ampola de gluconato de cálcio. Não tem muito bem uma diretriz estabelecida, mas é importante lembrar, se está transfundindo muito, tem que repor cálcio. E já sabe, né? PCR por choque hemorrágico, então, é protocolo de transfusão maciça e fechar a torneira. Os distúrbios de potássio, aí não vai ter muito mistério. É repor ou tirar potássio. Obviamente que numa PCR por hipercalemia, a gente tem uma certa questão.
Como que eu tiro esse potássio? A primeira coisa, na verdade, não é nem tirar o potássio. A hipercalemia pode levar a uma FV, que foi em decorrência de um torsade de Points, um tipo de arritmia maligna. Então a gente tem que estabilizar a membrana celular cardíaca. Isso a gente vai fazer com gluconato de cálcio. E se o paciente tiver em FV, a gente vai desfibrilar também. O cálcio ele vai entrar em toda a PCR suspeita de hipercalemia, seja em ritmo chocável ou não. Daí, se o paciente tiver o retorno da circulação espontânea, a gente tem que trabalhar para tentar tirar esse potássio do paciente. Salbutamol no tubo, insulina e furosemida na veia são as opções. Mas, obviamente, que não é uma pessoa saudável que de repente teve uma PCR por um potássio alto, né? Tem toda uma história junto que acompanha esse caso. Falando em história, o caso que eu contei no início do episódio, eu meio que passei por ele. Eu recebi um paciente dialítico em PCR por hipercalemia. A gente fez gluconato na PCR e o paciente voltou, mas ele logo em seguida voltava para a PCR porque o potássio estava muito alto. E o cálcio dura cerca de uns 30 minutos no melhor dos casos, às vezes bem menos. Para sorte daquele paciente, eu estava num lugar que tinha diálise em horário comercial e ele chegou em horário comercial e ele tinha uma fístula funcionante. A gente ligou a hemodiálise durante a PCR e a gente foi reanimando. Depois de 15 minutos, o paciente voltou de vez e aí, até a última notícia que eu tive dele, ele segue vivo e bem. Se você está num contexto que não tem diálise, vai ter que ficar monitorizando o paciente depois que ele tiver o retorno da circulação e, se o QRS estiver querendo alargar, vai ter que meter gluconato. E também vai fazendo as outras medidas, insulina, salbutamol e, se o paciente ainda urinar, furosemida. E aí, gente, é ligar para o SAMU para tentar transferir esse paciente para o lugar onde tenha diálise. Quando a gente fala de hipóxia, o nosso penúltimo H, aí a gente tem duas questões. A primeira é identificar se a hipóxia é por obstrução e tirar essa obstrução, e a outra é ventilar. E se ventilar não for o suficiente, entubar. Não tem mistério. E em relação à PCR por acidose, eu vou deixar um episódio à parte para ela. Agora, em relação aos 5 T's, a gente vai falar principalmente de tensões no tórax ou no pericárdio. Se você tem um pneumotórax hipertensivo, o tratamento é tirar a tensão. Isso você vai fazer ou com a agulha descompressiva no quinto espaço intercostal, e no caso brasileiro essa agulha é uma Boccati 14, ou uma toracostomia digital, que é basicamente fazer a drenagem do tórax sem colocar um dreno. Ou seja, você transforma aquele pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax aberto. Eu prefiro a opção da toracostomia digital porque, se for um hemopneumotórax, o sangue pode coagular e obstruir a agulha da Boccati 14, não resolvendo o problema. O derrame pericárdico precisa ser puncionado. Existe a técnica da punção de Marfan, que você pode procurar vídeo na internet, mas com o advento do ultrassom, você pode procurar por outras vias de acesso ao pericárdio que possam estar mais prontamente acessíveis ao bolsão de sangue do saco pericárdio. E aí você faz essa drenagem de acordo com o seu ultrassom. O T de toxinas, eu também acho que merece um episódio à parte. No geral, não muda muito o manejo, mas como tem uma série de toxinas que têm antídotos específicos, é melhor a gente conversar em separado sobre isso. E o T de trombose miocárdica é T de infarto e o T de trombose pulmonar é T de TEP. Agora, a questão é a seguinte: independente se esses pacientes de infarto e de TEP se apresentam com ritmo chocável ou não, a princípio você segue o algoritmo do ACLS. Mas fica a questão, trombolizo ou não trombolizo? Bem, para o TEP a gente até tem mais evidência de que se deve trombolizar. Faz 50 mg de bolos de alteplase durante a PCR e, se em 15 minutos o paciente não tiver o retorno da circulação espontânea, faz mais 50 em bolos e faz compressões até o paciente voltar ou até pelo menos completar 60 minutos de reanimação a partir do momento da trombólise. No infarto a gente já não tem tanto essa recomendação. A evidência bem frustra. Uma meta-análise que a gente tem, que vai estar referenciada nesse episódio, mostrou que a trombólise durante a PCR do infarto aumentou o risco do sangramento e não melhorou a sobrevida para alta hospitalar, mas teve uma maior incidência de retorno à circulação espontânea, ou seja, de reversão da PCR. O que o artigo está falando é que as PCRs foram revertidas, mas os pacientes não sobreviveram para receber alta depois, e que nesse período internado acabaram tendo maiores complicações de sangramento. E aqui a gente precisa falar um pouco de ciência e acesso à tecnologia. Primeiro, a gente não vai conseguir nunca fazer um RCT, ou seja, um estudo clínico randomizado, duplo cego, para saber se trombolizar na PCR por infarto ou TEP é melhor do que não trombolizar. É bem difícil e antiético. O segundo é que os grandes centros de produção de ciência
normalmente são as que possuem mais recursos. Então, se um paciente tem uma PCR por infarto no Hospital Johns Hopkins ou na Mayo Clinic, assim que o pessoal começa a comprimir o tórax, vai ser ativada uma equipe de ECMO, ou seja, de circulação extracorpórea, que vai colocar o paciente na máquina de ECMO e vai levar o paciente em PCR pro cateterismo. Ou seja, cada vez mais vai fazer cada vez menos sentido para os centros mais tecnológicos investigarem se deve ser trombolizado o infarto na PCR ou não. O que vale a pena aqui é pensar no risco-benefício dessa conduta, da trombólise. Se você julga que é plausível fazer e que o paciente vai se beneficiar, show, vai em frente. E com isso, meus caros, a gente chega ao fim do primeiro episódio. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender o que se passa por trás da sistematização do atendimento da PCR e que isso seja útil para você nos seus próximos plantões. Não se esquece de curtir, de comentar e compartilha com seus amigos se você gostou e se você não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Um abraço e até a próxima!